Boa noite, igreja. Vamos dar início ao culto dessa noite. Abrindo nossas Bíblias no Salmo 114, onde fala das maravilhas do êxito, né? Salmo 114 diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou-se atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água, o seixo em manancial. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te buscar, em primeiro lugar, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pela proteção, pelos suprimentos que o Senhor tem nos dado, pelas conversão das pessoas, apesar da distância presencial, ó Pai, nós estamos aqui hoje também para nos alegrar com recebimento de novos membros, ó Pai, e que em nome de Jesus, assim o Senhor esteja com toda a Tua igreja, onde quer que os membros da igreja estejam nesse momento, ó Pai, espalhados, porque bem sabemos que muitos estão com os seus parentes, ó Pai, trabalhando de onde estão, trabalhando à distância, mas ainda assim, o Senhor nos une com o Teu Santo Espírito e através da tecnologia, o Senhor assim faz com que possamos estar unidos em espírito e em verdade. Por isso nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja com cada momento desse culto, neste momento, com a parte do louvor, a palavra pregada, e que em nome de Jesus o Senhor esteja assim com todo o Teu povo, que a IPLN, ó Pai, nesta noite possa estar reunida, buscando do Senhor, aprendendo mais do Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor esteja com todos aqueles que estão nesse momento necessitando de várias coisas, seja na área da saúde, seja na área de buscar o seu suprimento do emprego, proteção no trabalho, onde quer que estejam trabalhando, que em nome de Jesus, assim, o Senhor esteja nos abençoando, abençoando o seu povo. Abençoe o nosso Brasil, Pai, que tanto necessita do Senhor neste momento. Abençoe o seu povo, Pai, e com o perdão de nossos pecados, nós entramos na Tua presença e Te pedimos que o Senhor esteja sempre a nos abençoar, com a Tua mão estendida sobre nossas vidas, e que o Senhor possa nos abençoar. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos adorar esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, Deus que é supremo em glória, em majestade, Deus que está acima de tudo, e que a nossa confiança de fato esteja nele, né? Deus supremo és. Vamos cantar? Deus supremo és, soberano em glória. Deus supremo, Deus supremo és, soberano em glória. És incomparável, és incomparável, maravilhoso em
tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Mais uma vez lá no começo. Deus supremo és, soberano em glória. Deus supremo, Deus supremo és, soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Amém? Não há no mar, no céu, na terra, Deus como nosso Deus. Deus fiel, Deus cuidador, Deus protetor, Deus providência. Esse é o Deus que a gente serve, que a gente louva com alegria, né? Apesar dos pesares, nós ainda confiamos no nosso Deus, né? E esse cântico diz que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. Vamos lá? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda
levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Vamos mais uma vez? O meu louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se levantem, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. De te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Louvado seja Deus. Amém. Difícil dizer que para o mundo ainda existe esperança, quando vemos tantas guerras de desamor dessa geração que está aí sem uma herança. Até a força que ainda há pouco me resta foi diluída, esgotada. Até o sol que todas as manhãs iluminava parece que resolveu não mais nascer. Esperança, eu peço esperança. Já não existe motivo, razão para lutar. Esperança, eu peço esperança. Já não existe motivo, razão para lutar. Entregue minhas forças, percebi que existia ali no fundo uma luz, alguém que sempre eu havia rejeitado e de quem sempre havia eu feito descaso. Brilhou só luz, me deu razão para viver, força pra lutar, garra pra vencer. Brilhou sua luz e todo o jardim a florescer. Meu coração se encheu de esperança. Esperança, brilhou a esperança. Cristo, meu motivo, Cristo, razão para viver.
motivo, Cristo, razão para viver. Esperança, brilhou a esperança. Cristo, meu motivo, Cristo, razão para viver. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com esse momento tão especial e solene logo nesses primeiros momentos do culto, onde hoje nós teremos por bênção e alegria no nosso coração receber duas, não posso dizer mais crianças, uns rapazinhos por batismo e logo depois também mais uma profissão de fé. Então eu gostaria de chamar aqui à frente, por favor, a Sara Souza, que vai trazer o seu filho Thor Souza Maia. Peço, por favor, que venham aqui à frente, ocupando aqui. Aí. E quero também chamar aqui a Isabela Moura, que vai trazer o seu filho João Pedro de Moura para ser batizado nesse momento também. Que joia! Louvado seja Deus! A gente está muito feliz porque vocês duas foram recebidas aqui como membros aqui na IPLN há 2 domingos atrás, né? Através daquele vídeo que vocês enviaram, foram recebidos pelo conselho. A gente está muito feliz pela obra que Deus vem realizando na vida de vocês e por saber que de alguma forma a IPLN tem sido instrumento e cooperado no reino para abençoar a vida de vocês. E agora vocês trazem seus filhos, né? E a gente então louva ao Senhor. Nós conversamos um pouco antes, conversamos sobre o significado do batismo e em cumprimento à palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, quando Deus faz um pacto com Abraão, é que nós estamos então participando desse momento tão especial. Lá o Senhor, lá houve então a palavra de Deus nos dizendo: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Percebemos aqui que Deus faz uma aliança com Abraão, né? E nós estamos aqui então, nesse dia, por causa dessa aliança que vocês contraíram com Deus um dia em suas vidas, quando vocês reconheceram que Jesus é o Senhor de suas vidas, entregaram a Ele seus corações, e agora vocês trazem os seus filhos, porque essa aliança não é somente entre vocês e Deus, mas inclui a posteridade, os filhos, né? Então é uma alegria, um privilégio trazer os nossos filhos à presença de Jesus para receber esse sacramento que Ele mesmo instituiu como rito de iniciação na sua igreja. Então eu queria nesse momento, Sara e Isa, que vocês respondessem com mais profunda sinceridade do coração de vocês, né? Vai chegar um momento em que os seus filhos responderão de boca própria, né? Mas nesse momento eu queria que vocês respondessem por eles. Vocês prometem que, se Deus for servido conservar a vida dos seus filhos até a idade própria, vocês vão educar esses meninos na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na igreja do Senhor, como é ensinada nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento? Vocês prometem? Sim. Ainda, vocês prometem encaminhar os filhos de vocês pelas veredas da cruz, ensinando os caminhos do Senhor, servindo vocês mesmos como exemplo de piedade e envidando todos os esforços para levar esses meninos das más companhias, dos maus exemplos. Vocês se comprometem também a ensinar a eles a palavra de Deus, a trazê-los com vocês à igreja regularmente, ensinar esses meninos a adorarem ao Senhor com reverência e estimar como irmãos os queridos membros da igreja. Vocês prometem? Sim. E ainda, vocês prometem orar por eles,
vocês prometem orar com eles, dar a eles ou ensinar, ou dar a eles a instrução e a educação que vocês puderem para criar esses meninos na disciplina e na correção do Senhor, aplicando-se para que eles venham realmente conhecer a Jesus como Senhor e serem pessoas, instrumentos de Deus na sociedade. Vocês comprometem? Sim. Então, com base nessas respostas, nós procederemos com o batismo, porque Deus prometeu ser Deus prometeu ser Deus do seu povo, do povo que o teria por Deus, ou seja, há uma aliança entre Deus e o povo para toda a posteridade, e que essa misericórdia do Senhor estenda não só os filhos de vocês, mas os que vierem adiante, para a glória do Senhor. Com base então nessas respostas, nós vamos proceder primeiramente com o batismo do Thor. Você pode me ajudar? Pode chegar um pouquinho mais perto para evitar de molhar. Thor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Alegria para nós como igreja, como membros da igreja do Lago Norte, ter essa festa tão bonita, trazendo os filhos sendo consagrados, batizados, né? As mães trazendo os filhos, maravilhoso, e a gente se alegra com vocês. Viu? A gente está muito feliz, que Deus abençoe a vida de vocês e desses garotões aí. Pode me chamar bem pertinho para evitar de... João Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial em que podemos estar aqui realizando esses atos, esses sacramentos ordenados e instituídos pelo Senhor. Obrigado por essas mães que trazem os seus filhos. Nós oramos para que o Senhor abençoe o João Pedro, que o Senhor abençoe o Thor, que eles venham se tornar homens cheios do Teu Espírito e que suas mães e que esta igreja possa facilitar esse caminho, que o Espírito Santo do Senhor nos ensine os caminhos e que o Senhor nos use como instrumentos da Tua graça na vida dos Teus filhos. Obrigado, porque um dia o Senhor entrou na história dos pais e agora o Senhor certamente completará na vida dos filhos. Continue realizando essa obra, Senhor. Estende a Tua graça sobre esses meninos e sobre a geração posterior que vier deles. É o que nós te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem se sentar. Bem, nós vamos agora também receber por transferência mais uma irmã muito querida que já tem frequentado a nossa igreja há algum tempo. Vamos então receber nesse instante a nossa irmã Vilma Brasil. Vamos ver o vídeo que ela mandou para a gente. Vai, mãe. Olá, meu nome é Vilma Maria Barbosa Brasil. Sou mãe da Angélica, avó da Sofia. Vim morar aqui no final de 2015. E a Angélica já estava aqui nessa igreja. E eu quero pedir minha transferência para cá. Sou da primeira igreja batista em Nilópolis, Rio de Janeiro. E agora pretendo continuar morando, por isso eu quero ser membro desta igreja, porque eu gosto muito da igreja, das músicas, das mensagens e também da união que eu vejo aqui entre todos vocês. Só. Muito obrigado. Louvado seja Deus por sua vida, viu, Vilma? Você é muito querida e agora a gente tem a alegria de receber a neta da Vilma por profissão de fé. Quero chamar aqui a Angélica, vai trazer a sua filha, a Sofia. Pode vir também, pode vir, Angélica. Eu já vou convidar o Cleiton também, que veio. Peço para que ele esteja aqui presente. Podem subir, se colocar. Fica bem nessa... Aí, joia, para você poder ficar bem na fita. E... vou colocar aqui para você responder, para o povo todo ouvir. Tá? Bem, então, a Sofia, quando pequena,
os pais trouxeram à igreja, ela foi batizada na sua infância. E desde que a gente começou a classe de escola dominical nesse ano, a Sofia vem frequentou, inicialmente presencialmente, né, Sofia? Mas depois a gente acabou encerrando o nosso curso pela internet, né, pelo Zoom. E você estava sempre lá, participando, presente. E a gente louva muito a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E realmente estamos muito felizes porque você agora decide a tomar decisão por você mesmo daquilo que seus pais fizeram por você lá atrás, no passado, quando você ainda era uma criancinha. Você agora é uma moça, já está aí com praticamente 13 anos. E é muito belo saber que você, aí na idade que você está, você já decide caminhar com Jesus. Então eu quero fazer umas perguntas a você e peço que você responda com toda a sinceridade de coração diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus diz que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que nega a Jesus diante dos homens, também Deus o negará diante do Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. E quando você então decide vir aqui para confessar a Jesus diante dessa multidão que está assistindo você, participando desse culto agora, através da internet, desse registro que fica para a história, eu tenho certeza que Deus está se alegrando muito. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando você confessa, você está confessando a respeito da salvação, você está certificando aquilo que o Espírito Santo está realizando na sua vida. Quero fazer as perguntas então. Sofia, você crê em um só Deus, que subsiste em três pessoas. O Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação. Você crê ainda no Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas e doador da vida? Sim? Sim. Você crê que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática que Deus deu à sua igreja e que são falsas e contrárias e perigosas a todas as doutrinas e cerimônias que vão além ou ficam aquém dessa palavra, e assim como todos os usos e costumes acrescentados à lei do Evangelho. Você crê na Bíblia, a palavra de Deus, sim? Sim. Você confessa que você foi concebida em pecado e por causa disso você é incapaz de cumprir com todas as exigências de Deus. Antes, você tem inclinações para fazer o que a lei condena. Você confessa isso? Sim. Você crê que o sangue de Jesus é suficiente para purificar você de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e esse poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, Sim. que Deus dá a quem pede, sim? Sim. Você está arrependida do mal que você tem feito, do seu pecado, e você está resolvida a fazer uso mesmo dos meios de graça que foram ordenados pelo Senhor para o seu bem e para o seu povo, leitura da palavra, oração, vida em comunhão da igreja, usar mesmo, confessar o seu pecado a Jesus, sim. E você promete, como membro dessa igreja, sujeitar a disciplina, as autoridades constituídas para o ensino e governo, enquanto esses líderes e essa igreja permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra, sim? Sim. Amém. Bem, se fosse num culto presencial, agora eu perguntaria assim para a igreja, quem é que de coração diz assim, seja bem-vinda, Sofia, e nós acolhemos você em amor. Eu ia perguntar agora, mas como cada um está na sua casa, se você quiser levantar a mão em casa aí, né? Mas a gente vai orar por você nesse momento, agradecendo ao Senhor pela obra que Ele tem feito na sua vida, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia que alcança os nossos corações. Obrigado pela obra do Teu Espírito Santo, que regenera, que transforma, que santifica, que muda, que dá novos caminhos e possibilidades. E nós te agradecemos nesse instante pela obra que o Senhor tem feito na vida da Sofia,
O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o interesse da sua vida, o Senhor sabe de tudo aquilo que ela precisa e necessita. E nós oramos pela tua filha nesse momento. Oramos para que teu Espírito Santo habite na sua vida e complete a obra que o Senhor já iniciou na vida dela. Que o Senhor abençoe assim também a vida da Angélica, a vida do Cleiton. Oramos para que o Senhor, através da Sofia, abençoe os seus pais. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus, e faz dela uma vida maravilhosa, linda, para a glória do teu nome. Assim como também nesse momento nós oramos pelo Thor, agradecidos pela vida desse rapaz. Obrigado pelo João Pedro. Nós colocamos igualmente a vida deles diante do Senhor e pedimos que o que a Sara e a Isabela hoje fazem pela fé, que o Senhor complete na vida desses meninos e tornem eles instrumentos da tua graça e do teu amor. Obrigado pela Vilma, por ela também ser recebida nesse dia. Obrigado, guarda a sua vida e toma o seu coração e ajuda nas suas lutas e dificuldades. Obrigado pelo teu grande amor. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Parabéns a vocês. Deus abençoe. Amém. Vamos seguir nosso culto. Obrigado, Isa, obrigado, Israel e a equipe toda que participou desse vídeo aí, né? Que bom.
A gente fez um desafio para eles. Eles têm já produzido os vídeos lá do Varjão. Eu já tive a oportunidade de assistir também um vídeo que eles produziram. E aí eles toparam e a gente quer agradecer muito. São meninos muito talentosos e eu tenho certeza que Deus vai continuar usando a vida deles. Bem, hoje nós estamos aqui para dar sequência nessa história bíblica que a gente vem narrando já desde Gênesis. E hoje nós entramos em Êxodo capítulo 14 e nós vamos refletir hoje sobre esse tema, no caminho da peregrinação. E eu desejo sinceramente que Deus fale muito ao seu coração, como falou comigo enquanto eu me debruçava sobre a palavra para ler, para estudar. Espero que o Senhor fale com você. Bem, vamos então. Nós temos olhado para o livro do Êxodo nessas últimas semanas, estudado sobre o tempo da opressão vivida por esse povo israelita no Egito durante 430 anos. E vamos ler um texto agora que narra que chegou a hora da libertação. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Leiamos juntos Êxodo 14, de 19 a 31, diz assim a palavra de Deus. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra bendita e santa. Oramos agora para que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para compreendermos essa palavra de maneira que ela seja aplicada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, como temos conversado já há semanas, chegou a hora da libertação do povo de Israel. Vimos como Deus levantou Moisés, como ele se colocou nas mãos do Senhor e a maneira como ele foi usado para que o povo saísse da terra da escravidão rumo à terra prometida. Vimos na semana passada as 10 pragas, como o coração do faraó permanecia endurecido no meio daquelas pragas, ora por uma ação do próprio faraó, endurecendo o seu coração, ora ignorando o poder de Deus, e ora por meio da ação divina, para que o processo da total libertação se completasse. No desenrolar desse processo, entre uma praga e outra, o faraó tentou negociar com Moisés algumas vezes essa saída do Egito. Na semana passada,
para que não ficasse muito extenso o culto, eu não entrei em alguns detalhes sobre de que maneira que se deu essa proposta do faraó, ou essas propostas do faraó negociando com Israel a sua permanência. Antes de seguirmos no texto de hoje, eu quero fazer um breve resumo sobre isso, utilizando um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala como se deu essa negociação, né? E ele chama de as propostas indecentes do faraó a Israel. Bem, como é que isso se deu então, né? Na semana passada a gente viu que a escravidão aqui, ela é um símbolo do pecado. O faraó é um símbolo de Satanás. E o Egito é um símbolo do mundo. Nós vimos que a saída dos israelitas do cativeiro egípcio é um símbolo da obra de libertação que Jesus realiza na vida daqueles que clamam ao Senhor e que são chamados ao Senhor, aqueles que caminham com o povo do Senhor. No entanto, assim como o faraó tentou segurar o povo de Israel de todas as formas no Egito, Satanás, o mundo e a carne tentam nos segurar na terra do pecado, da tentação, no Egito, com as suas propostas. E a primeira proposta que o faraó fez a Moisés e que Satanás faz a nós é a seguinte. Primeira proposta, não vá, fique. Capítulo 8, versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Uma ideia interessante, né? Ofereçam a Deus os seus sacrifícios aqui, ou seja, tenham liberdade de cultuar os seus deuses aqui mesmo no Egito. Continuem como nossos escravos e aqui mesmo vocês cultuam a Deus. Vocês não precisam sair de onde vocês estão. Essa é a primeira proposta indecente do faraó a Israel e é uma proposta indecente de Satanás a todos nós. É uma armadilha que propõe que é possível adorar a Deus sem abandonar o pecado. Ou seja, você está na igreja, você não rompe o vínculo com o mundo, com os valores do mundo e adora ali mesmo, no meio do pecado, no meio do Egito. A segunda proposta, vá, mas não vá longe. Fica aqui por perto. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Êxodo 8, 28. Olha que fofo, orem por mim também. Aquele que oprimia o povo com açoites, agora ele quer se relacionar com esse povo. Ele quer deixar uma porta aberta para uma amizade, ele quer cultivar vínculos. Vá, adore o seu Deus, mas não se afaste. Apareça sempre que tiver saudade. Vá, mas não vá definitivamente. A gente sabe que o diabo é sedutor e ele não quer liberdade de ninguém. A ideia é mais ou menos assim, vá para a igreja, vá para a oração, mas apareça por aqui, querido, vem aqui, cultive esse coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. É um engano de Satanás. A terceira proposta que nós vemos aqui, é o faraó fazendo ao povo de Israel, vá, mas não leve todos. Olha que interessante, Êxodo capítulo 10, versos 10 e 11. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma vocês poderão levar as mulheres e as crianças. Só os homens podem ir prestar um culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Olha só que interessante, ele está dizendo, vão, mas não levem todos. É o mesmo que dizer que nem todos precisam de Jesus. Nem toda a sua família precisa de Jesus, nem os seus amigos precisam de Jesus. Alguns serão mais realizados permanecendo no Egito. Deixa eles por aqui. O diabo tenta nos convencer de que nossos filhos precisam eles mesmos se decidir se querem ou não querem ir para a igreja na infância. O diabo tenta nos mostrar ou tentar nos convencer que a igreja não tem atrativos para os nossos filhos. Igreja é coisa de velho. Moisés, ele não abre mão. Todos, homens, mulheres e crianças, precisam sair juntos para adorar ao Senhor.
é uma proposta indecente de Satanás. E a quarta e última proposta que Faraó faz a Israel é: vá, mas deixe aqui os seus bens. Êxodo capítulo 10, versículo 24, então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Depois de todas as cartadas, Faraó agora faz mais essa proposta a Moisés: uma separação, uma dicotomização entre a adoração que professa e os bens que possui. Ele tenta trazer a ideia de que uma coisa é religião, a outra coisa é a vida financeira, é o emprego, é o restante da vida. Vocês podem servir a Deus, mas deixem os seus rebanhos no Egito. Outra terrível proposta do nosso inimigo, que quer dividir a nossa vida em áreas para continuar dominando e oprimindo uma vida que Deus comprou a preço de sangue. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Não é possível servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Portanto, não tem esse negócio de converter a vida, mas não converter o bolso, não converter a cabeça, não converter toda a vida e todo o coração. Cuidado com as propostas de Satanás. Então, depois de todas essas tentativas de negociação de Faraó com o povo de Israel, nós vemos agora na sequência do texto bíblico que Faraó não pode resistir à mão poderosa de Deus, porque não há força nesse mundo que pode vencer o Deus a quem servimos. Então nós percebemos agora que Yahvé então liberta os israelitas da escravidão. E na preparação para a saída, como vimos na semana passada, eles participam de uma refeição: cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento. Vimos todo o significado de cada um desses elementos. E o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais da porta é o sinal para que a morte não entre ali. Quando o Senhor passar pelas casas e ver o sinal no portal, ele passará por cima. Passach, Páscoa, uma refeição que simboliza a celebração de uma vitória antes mesmo que a batalha acontecesse. E vem então a 10ª praga, executando juízo sobre o Egito e os deuses do Egito. Israel agora está livre para a liberdade que vive todo aquele que está sob o governo de Deus. De escravos do Egito, agora eles se tornam servos de Deus, servos, porém livres. E o Êxodo 14, texto que lemos, narra que os israelitas então se põem a caminho da terra prometida. Diz lá a palavra do Senhor que eles marcham triunfantemente, livres da opressão. Mas Faraó percebe a besteira que fez. Como é que ele manteria tudo funcionando no Egito sem os trabalhadores braçais que lhe não custavam nada e que agora haviam saído? Era um sistema social, político e econômico que dependia da opressão de uma classe para que funcionasse. A ideia que o faraó tem é que os hebreus estão vagando confusos, conforme diz o texto bíblico, porque ao invés de pegar um determinado caminho, eles pegam outro caminho, e eles agora estão confusos no deserto. Então o faraó ordena que os seus exércitos saiam e tragam o povo de volta. Não seria uma ação militar de guerra, mas uma força policial de resgate do povo, trazendo-os de volta. E o capítulo 14 descreve, então, aqui, uma noite terrível e difícil, mas ao mesmo tempo uma noite gloriosa e libertadora. Você já parou para pensar que tudo isso se deu à noite? Foi numa noite? Deus já havia libertado o povo, mas a libertação ainda não havia se concretizado de maneira total e completa. Isso porque Deus não nos tira do Egito e nos leva para Canaã num voo fretado de luxo. Nem muito menos numa ação mágica, como num piscar de olhos, como muitos imaginam e desejam. Como seria bom ter um encontro com Jesus, Jesus entrar no meu coração, na minha vida, e agora eu não precisar passar por lutas e dificuldades, já vou direto para Canaã celestial. Não é assim. Essa libertação já se deu. Tem seus percalços, no entanto, tem os seus caminhos.
E aqui nesse texto há uma travessia a ser feita. A primeira e a mais significativa delas, simbólica nesse caminho rumo à libertação, a travessia do Mar Vermelho, que em 1 Coríntios capítulo 10 é chamada de o batismo, é comparada ao batismo. O povo de Israel teria que enfrentar aquela noite de lutas e de perseguições na sua peregrinação. Veja aí, versos 20 e 21, dizem que a travessia aconteceu à noite. No verso 24, a expressão fim da madrugada. E lá no versículo 27, ao raiar do dia. Essa é a realidade de muitos de nós que estamos em nossas noites de luta. Quantos de nós não passamos por isso? Um tempo de escuridão e de provação que todos precisamos enfrentar, e a noite às vezes parece muito densa. E essa noite pode ser bastante desanimadora e angustiante. Não deveria, mas é. Isso porque, estando nela, nós não temos uma visão maior do que está acontecendo. E esse texto é uma grande bênção de Deus, pois ele é revelador, ele é norteador para os crentes que passam por suas aflições, como que numa noite escura. Mostram como é que Deus está agindo no meio de tudo isso. Portanto, vamos olhar para algumas realidades que servirão de alento para o nosso coração. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nessa nossa peregrinação rumo à terra prometida, Deus é quem dá o roteiro. Às vezes a gente quer traçar o melhor roteiro, mas não é assim. O caminho óbvio para Canaã, feito por todos que empreendiam viagem por aqueles lugares, era a rota da terra dos filisteus ou a estrada da Filístia, conforme diz o capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eles estão na terra de Gósen, estão nessa região, ok? O que seria mais óbvio? O caminho para a terra dos filisteus. Olha que maravilha, beira-mar, praia, né? Esse era o caminho mais óbvio para quem estaria viajando lá para aquela região para onde eles estariam, para Canaã. Alguns chamam esse caminho de Via Maris, que seguia uma rota próxima ao Mediterrâneo. Era o caminho mais curto, mais atraente. No entanto, era também mais poderosamente defendido pelos egípcios. Os guardas mantinham um rígido controle de chegadas e partidas na fronteira. Se eles tivessem seguido por essa estrada, certamente teriam visto a guerra, conforme diz o texto bíblico, ou experimentariam a guerra, ou se defrontariam com a guerra e se arrependeriam e voltariam para o Egito, para a escravidão do Egito. Por isso Deus não os leva pela Via Maris, mas pelo Mar Vermelho. Olha o mapa novamente comigo. Ao invés de tomarem esse caminho... deixa eu ver onde é que é. Aqui. Em vez de tomarem esse caminho, que seria o caminho mais óbvio, né? O que eles fazem? O texto bíblico fala que eles fazem exatamente esse caminho. Olha, gente, que loucura. E vão parar em pleno deserto. Eles vão caminhar pelo deserto. O deserto de Parã, o deserto de Sim. Eles vão caminhar, ao invés de beira-mar, no meio do deserto. É o caminho que Deus escolhe. E perceba, esse ponto aqui, eles vão ter que atravessar o mar. Eles vão ter que atravessar o mar. Que loucura! Que loucura! Por isso Deus não os conduz pela Via Maris, mas pelo caminho do Mar Vermelho. Com isso a gente vê a preocupação de Deus. O Senhor não está preocupado com a batalha, porque o Senhor sabe que batalha para Ele não é nada. O Senhor basta um sopro, um estalar de dedos e os inimigos são derrotados. Ele é totalmente poderoso. Ninguém pode deter o Senhor. Deus está preocupado com a potencial inclinação do seu povo a se amedrontar diante dos oponentes. O problema não é Deus, o problema é o povo. A tentação de crer no Senhor, a tentação de deixar de crer no Senhor, tendo em vista as dificuldades que se apresentariam diante deles, era um fato concreto e Deus considera isso. Por isso Deus os leva por um caminho mais longo, porque eles não suportariam as pressões de um atalho e as guerras que eles teriam que enfrentar. Às vezes nós não entendemos as noites longas de provação que muitos de nós passamos. Isso está acontecendo porque Deus conhece o nosso coração e Ele está
operando amorosamente em nossa vida. O texto bíblico diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O que o texto está querendo nos dizer, então? Que Deus não permite tentações maiores do que podemos suportar. Deus conhece o nosso coração e por isso Ele traça para nós os melhores roteiros. Por isso, nem sempre Deus nos dá atalhos, porque Ele nos ama, porque Ele nos conhece e porque Ele está operando suas transformações maravilhosas em nossa vida. A noite está longa? Confie no Senhor. É o melhor caminho. Talvez o atalho você não suportasse. Em segundo lugar, o texto nos diz que nessa nossa peregrinação nós não podemos, não devemos nos desesperar, não podemos nos afligir, nós devemos confiar. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, o poderoso exército de Faraó os perseguia. Gente, era a potência mundial da época. E de repente, ao perceberem, os israelitas entram em pânico. Eu imagino que uma pessoa percebeu um movimento lá atrás, vindo por trás, quem sabe uma nuvem de poeira se levantando, e eles percebem que eram os egípcios, o poderoso exército de Faraó vindo ao encalço deles. O texto bíblico diz que eles ficaram aterrorizados, e eles clamaram ao Senhor, mas ao mesmo tempo passaram a falar um monte de besteiras impensadas. Da mesma forma como a gente reage às fortes pressões. A gente fala o que não deveria ter dito. A gente age como não deveria ter agido. Olha o que nos diz o texto bíblico. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer aqui no deserto, Moisés? É isso então que você pretendia? A gente disse para você ainda no Egito, deixe-nos em paz, Moisés. Nós queremos permanecer escravos aqui, é mais seguro, é menos arriscado, mas você traz a gente para morrer agora nesse lugar. Um monte de besteira é dita na hora da pressão e do desespero. A gente age como tolo. É interessante perceber isso. Eles haviam saído do deserto, certo que enfrentariam lutas. Olha o que é que nos diz o texto bíblico. No capítulo 13, versículo 18, nós lemos, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Lá no capítulo 14, versículo 8, o texto diz, eles marchavam triunfantemente, vitoriosos. Mas agora, diante de fortes evidências e comprovações que não teriam chance diante dos egípcios, eles fraquejaram e ficaram aterrorizados. Eles chegam à conclusão que eles não conseguem. Mas quem tirou eles de lá? Foi a força deles? Foi o poder deles? Foi a capacidade deles mesmos? Veja como é que Moisés responde, versículo 13 e versículo 14, aí está. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E mais, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eles saíram preparados para lutar, mas agora a palavra de Deus diz, vocês não lutarão, quem lutará é o Senhor, é Ele quem luta por vocês. Você acha que você vai enfrentar as terríveis noites, difíceis das noites, lutando por você? Quando nós lutamos segundo a nossa cabeça, segundo o nosso coração, a gente faz besteira, como diz besteira. A gente precisa confiar. Nós sabemos que o inimigo é poderoso, ele tem armas, ele tem carros, ele tem cavalos, ele tem soldados, os cavaleiros. As lutas parece que vêm para sufocar, para destruir, para aniquilar. Nós olhamos ao redor e parece que nada vai sobreviver. Tudo vai acabar, tudo vai se desfazer, morte geral. Mas o Senhor está com você. Aquele que te tirou da terra da escravidão, Ele vai te guiar
até o fim da sua jornada. Ele não vai te abandonar. Ele está com você. Então, a orientação da palavra para a gente, para você e para mim, é descanse, é acalme-se. Não pela ausência de perigos, mas é porque nós cremos no Deus que luta por nós. Vamos passar por lutas, mas acalme-se diante das lutas. O Senhor luta por você. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor ainda nos ensina que nessa peregrinação devemos seguir adiante. Isso porque às vezes nós olhamos para situações e ficamos imobilizados. O terror nos petrifica. Aí passamos a fazer um monte de pergunta para Deus. E parece que Deus não responde todas as nossas perguntas. Então a gente passa a clamar, como se Deus não estivesse nos ouvindo. E nós entramos num estado tal de paralisia que deixamos de fazer o que deve ser feito, o que nos compete, o que o Senhor já disse para fazermos. E nós caminhamos para um ostracismo. Nós nos refugiamos numa casca de religiosidade que é muito mais medo e pavor do inimigo do que confiança e fé. Isso aconteceu com o povo de Israel e parece que também com Moisés, de certa forma. Nos capítulos 5 e 6, nós vemos Moisés fazendo algumas perguntas ao Senhor. Ele diz lá no capítulo 5, verso 22, leia comigo: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Lembra, a gente já viu sobre isso, quando Deus o envia e agora Deus fala: Moisés, você vai ser minha boca, você vai ser minha mãe, minha mão. E aí, ele fica assim, e Deus, ele está perguntando: por que eu, Senhor? Dá uma lida comigo, capítulo 6, versículo 12, está aí também. Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Olha as perguntas de Moisés. E ainda no capítulo 6, versículo 30, como o faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? São perguntas de Moisés. Mas agora é a hora de Deus perguntar. E Deus pergunta: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus já disse o que deveria ser feito. Agora era uma questão de confiar e obedecer. Tem hora que é preciso parar de clamar, chorar e entrar nesse buraco. Tem hora que é preciso obedecer, confiar e fazer a vontade do Senhor. A oração é importantíssima, é necessária, é fundamental em nossa vida, mas quando a oração se torna um tipo de muleta em determinado momento, ela cria esse tipo de paralisia e de fuga, então essa não é a oração que o Senhor espera dos seus servos. A palavra de Deus é: sigam avante. Sigam avante. E a gente precisa fazer isso muitas vezes. Seguir. Simplesmente seguir. Quarto, nessa peregrinação, uma noite de luta sempre será seguida de uma aurora de vitória. Esse é o quarto e último ponto. Meus irmãos, não foi uma noite fácil para os israelitas. Deus estava agindo por eles claramente. Eles seguiam uma coluna de nuvem durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, conforme diz o capítulo 13, versículo 21. Algo sobrenatural. Nós sabemos que nuvem e fogo são símbolos de Deus ou da presença de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestava por meio do fogo, Deus se manifestava por meio de nuvens, uma nuvem que enchia o templo, o lugar da adoração, e ali era a presença do Senhor. Os comentaristas têm dificuldade para explicar o que seria esse negócio de uma coluna de fogo, outra coluna de nuvem. Como é que isso acontece? A descrição bíblica não parece ser suficiente para a gente tentar visualizar como seja isso. Mas um dos comentaristas, o Victor Hamilton, ele imagina que as duas colunas de fogo sejam uma só coluna. De dia, essa coluna se aparenta nuvem, e de noite, quando a claridade então se vai,
o fogo está na coluna, ela prevalece. Mas, independentemente de tudo isso, o que nos basta entender nesse momento, pelo menos por enquanto, é que essa coluna, ou essas colunas, elas eram instrumentos de Deus para guiar o povo, para proteger o povo e para confundir os inimigos. E Deus vai à frente do seu povo. E Deus os ilumina o caminho à noite. E Deus lhes orienta pelo caminho durante o dia, trazendo aquela nuvem sobre eles. Uma coisa interessante, né? Eu já tive a oportunidade de visitar uma região desértica, lá no deserto da Namíbia. Gente, o clima é muito parecido com Brasília nessa época. Talvez não, certamente um pouco pior, né? Uma secura maior ainda do que essa de Brasília que a gente experimenta aqui, e as noites mais frias do que essas noites que normalmente experimentamos em Brasília, esse contraste de temperatura entre dia e noite. Eu fico até imaginando uma coluna de fogo, certamente tem um significado ali para aquecer o povo, iluminar o caminho, e durante a noite, durante o dia, uma nuvem que repousa e faz com que o povo pode caminhar também debaixo de uma sombra em pleno deserto. Nós vemos então que, orientado por Deus, Moisés chega ali diante do mar, eles não têm para onde ir. Os comentaristas dizem que aquela região é uma região de pântano, não há como fugir, atrás de um exército poderoso, é pântano para o lado, mar para o outro, deserto para o outro, não tem como fugir daquela situação. E nós percebemos então que Deus então orienta Moisés e diz: Moisés, estenda sua mão sobre o mar. E quando Moisés faz exatamente como o Senhor orienta, ele pega o seu bordão, levanta a sua mão, formam-se então duas paredes de água, e o povo do Senhor passa no meio daquele caminho, no meio do mar. Ninguém consegue entender o que está se passando, mas é o Senhor que está ali os livrando. O Deus que é o dono, o criador do mundo, ele manda soprar um vento oriental, e a gente não entende como é que um vento consegue fazer o mar se abrir e o povo passa a pés secos, conforme diz a palavra do Senhor. Versículo 24 nos diz que no final da madrugada, lá do alto da coluna de fogo e de nuvem, você vê na imagem que tem ali uma nuvem de fumaça, o Senhor vê os exércitos egípcios passando e Deus os põe em confusão. Alguns comentaristas sugerem que os cavalos entraram em polvorosa, as rodas dos carros começaram a se soltar, e olha que eram 600 carros de guerra, a melhor tecnologia de guerra da época, e essas rodas agora começam a se soltar. E os egípcios, no meio do mar, eles chegam à seguinte conclusão: precisamos sair daqui urgentemente. Eles estavam no meio do mar. Diz o texto bíblico, né, que agora eles dizem: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então a palavra do Senhor nos diz que Moisés estende a mão no raiar do dia, e as águas se fecharam sobre o poderoso e invencível exército, e todos morreram. Presta atenção no que a palavra do Senhor está falando para a gente. Mais cedo ou mais tarde, a madrugada finda. Mais cedo ou mais tarde, a alvorada nasce. O dia raia. E o milagre que vem sendo realizado durante a noite, ele explode de uma maneira incrível, trazendo a vitória final. A gente precisa crer nisso. Primeiro, que na noite os milagres já estão acontecendo, já são evidentes. Mas chega um momento em que a gente consegue ter então a concretização final desse grande milagre de Deus, no raiar do dia, no nascer do sol, na aurora de um novo dia. Há uma visão que nos leva ao medo. O versículo 10 nos diz que eles olharam para os inimigos que se aproximavam e se apavoraram. No entanto, lá no versículos 30 e 31, agora Israel vê o grande poder do Senhor contra os egípcios. Eles temem o Senhor e eles põem no Senhor a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. É incrível perceber
que a narrativa bíblica nos diz que nenhum israelita foi afetado nessa luta que o Senhor lutou pelo seu povo. Porque eles não lutaram, o Senhor lutou por eles. No entanto, nenhum egípcio, diz o texto bíblico, foi poupado, nenhum sequer. Há uma clara distinção entre o que acontece à noite de luta e entre o que acontece na manhã do novo dia. É interessante a gente ver que se à noite Israel foge do faraó, conforme diz o versículo 5, na manhã é o Egito quem foge de Deus e do povo do Senhor, conforme diz o versículo 27. Tudo muda. Tudo muda. É uma questão de paciência. É uma questão de fé. É uma questão de aguardar. Não existe noite tão longa que não venha a madrugada, o nascer do sol, e com ela o livramento completo do Senhor. Acalmem-se. O texto bíblico diz que o povo de Israel, e essa imagem é muito linda, o povo de Israel passou no meio do mar. Eu não sei se foi muito bem desse jeito, mas ela simboliza o nosso imaginário, né? E é interessante a gente perceber que o povo passou a pés enxutos no meio do mar. E quando os exércitos do inimigo veio tentar passar aí, não deu certo. Sabe por quê? Olha o que eu coloquei aí. Os caminhos que Deus abre, só o povo do Senhor passa. Que Ele nos ajude a descansarmos o nosso coração nessas verdades eternas. Por mais longa que possa parecer a noite, confie, descanse, entregue. O Senhor já está lutando por você. Ele já está empreendendo sua luta. E no nascer do novo dia, você então contemplará a vitória do nosso Deus. E se está parecendo longa demais essa noite, se esse desvio que o Senhor preparou para você está sendo muito maior do que poderia ser, é porque o Senhor conhece o seu coração. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa, para que nós sejamos mais confiantes, dependentes dEle, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Podemos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, porque nós temos plena consciência do Teu grande amor. Obrigado porque nós temos entendimento de que o Senhor é o Deus que luta por nós. Se não fosse o Senhor, a gente já estaria derrotado, completamente sucumbido. Mas o Senhor nos toma pela mão. O Senhor nos guia nas difíceis noites que temos pela frente. Mas o Senhor abre caminhos onde parece que não haver caminhos. E a gente vai caminhando, trilhando, confiando, crendo nos milagres e na certeza de que o Senhor não está nos levando para a morte, mas o Senhor está nos levando para o caminho da redenção e da vida. Um dia chegaremos na terra prometida. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e a caminharmos pacientemente, confiantemente, nesse deserto que o Senhor tem nos levado a trilhar os nossos passos. Abençoa aqueles que sofrem nesse momento, aqueles que passam por lutas em suas casas, que o Senhor possa trazer paz aos seus corações e que essa palavra sirva de alento para as suas vidas. Que o Teu Espírito Santo complete a obra em nós, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, o Conselho da IPLN decidiu manter os seus cultos e todas as suas outras atividades de forma online para evitar aglomerações. Os cultos de domingo ficam todos no YouTube da igreja, inclusive com tradução em Libras. Se você precisar ir lá na igreja, ela fica aberta, a secretaria e o gabinete pastoral, nas manhãs de terça e quinta-feira. Antes, claro, agende sua visita com o Rubão, e não se esqueça de usar a máscara. A Escola Bíblica Dominical está no seu terceiro e último ciclo de aulas. Se você ainda não se matriculou, está muito atrasado, mas corre que ainda dá tempo. Vai lá no www.iplagonorte.org e faça a sua inscrição.
As eleições para pastor, presbíteros e diáconos seguem com data indefinida. Os mandatos venceram em abril e em agosto deste ano, e as eleições só devem ocorrer quando a IPLN voltar com suas atividades presenciais. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto pelo aplicativo Zoom. Dessa vez, o estudo será feito pela Ednei. Já na sexta, às 7 horas da manhã, nós teremos mais uma reunião de oração. Os convites são sempre passados pelo grupo do WhatsApp IPLN Avisos. Participe com a gente. E nasceu o Timóteo, meu povo, o filho da Ana e do André. Veio ao mundo aí na quarta-feira e olha só, já tá falando. As primeiras palavras foram: Titio César, eu te amo de montão. Olha que coisa, gente, muito legal. A Ana, o André e o Timóteo já estão em casa e passam bem, graças a Deus. Bebam água, boa noite e boa semana para todos. Parabéns, André, 30 anos, que legal. E no dia que ele completa 30 anos, nasce o seu primeiro filho, Timóteo. Gente, o Timóteo é uma gracinha, é lindo. Eu estou assim, vibrando, né? São 4 netos, o Timóteo é o 4º neto agora, cada um mais lindo que o outro. E a gente fica assim, feliz demais, né, dessa bênção de Deus sobre a vida do André e da Ana. Que Deus te abençoe, meu irmão, você tem trazido grande cooperação para a obra do Senhor aqui nessa igreja. A igreja reconhece isso. Você tem ouvido isso por pessoas, tem ouvido isso do conselho. Nós te amamos e entendemos que o Senhor te trouxe para cá para ser parceiro nessa obra que o Senhor tem nos dado a realizar na cidade de Brasília, no país e no mundo. Que o Senhor te guarde. E nós vamos, nesse momento, vamos orar por ele, agradecer ao Senhor pela vida do Timóteo e seremos despedidos com a bênção. Eu vou aproveitar que já temos um bom número de pessoas, já estamos num culto presencial, vamos ficar em pé e vamos receber a bênção do Senhor. Vamos participar desse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o Deus que nos guia na caminhada. Obrigado pela palavra de hoje, pelas músicas de hoje, pelos batismos, obrigado pela profissão de fé, obrigado pelo recebimento da nossa irmã Vilma. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e na vida dessa comunidade. Ajuda-nos a te servir. Obrigado pelos 30 anos do André. Obrigado porque o Senhor um dia o colocou na vida da Ana e assim o Senhor também o colocou na vida de nossa comunidade. Obrigado porque ele tem sido um poderoso instrumento do Senhor aqui para falar da Tua palavra, para trazer o ensino da Tua palavra ao Teu povo. Que o Senhor renove as suas forças, o seu ânimo, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe dê criatividade, sabedoria, para crescer cada vez mais nesse ministério. Oro também por sua família, agradecemos pela chegada do Timóteo, que presente lindo e maravilhoso. Toma esse menino em tuas mãos, Senhor. Abençoa a Ana, que ela possa ser uma mãe valorosa e abençoadora do seu filho. Que essa família esteja diante do Senhor a cada dia para a tua glória. E obrigado, fica com o teu povo. Oramos pelo nosso país, oramos para que o Senhor, por favor, faça passar logo essa pandemia que afetou todo mundo. Oro para que o Senhor continue trazendo responsabilidade ao teu povo, que nós não venhamos a nos precipitar em ações que só poderão trazer prejuízo para outras pessoas. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão aflitos nos hospitais, sem condições de respirar. Pedimos um milagre, uma cura, um livramento do Senhor. E fica conosco, dá-nos uma semana na tua presença. É o que nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua família
e sobre todo Israel do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso em que Jesus voltará e essa noite terá fim e adentraremos a terra de Canaã, Canaã celestial, o lugar onde habitaremos com o Senhor para toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como um servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá?